Investir para a formação de patrimônio ou para a geração de renda? Existem de verdade diferenças entre essas duas abordagens? E o que precisa ser observado e definido antes de partir para um desses dois caminhos? Você está no canal O Investidor Cético, não deixe de se inscrever no canal, e eu sou o seu host, André Massaro, e estou aqui para te guiar no caminho do agnosticismo financeiro. Existem diferenças entre investir para a formação de patrimônio e geração de renda, e dependendo do contexto e das circunstâncias, essas diferenças podem ser grandes. Então, por mais que seja fácil ter um entendimento intuitivo do que é cada coisa, você, como investidor cético em formação, já sabe muito bem que o entendimento intuitivo é simples, faz sentido, mas com frequência ele não é totalmente correto, às vezes é completamente incorreto. Mas vamos lá, gerar renda com os investimentos e eventualmente viver dessa renda é o sonho de muita gente. Só que, para gerar renda, é preciso ter patrimônio. O processo de formação de patrimônio é, na grande maioria dos casos, um processo de longo prazo. E esse processo pode não ser linear e contínuo. Imagine que numa janela de alguns anos você teve 3 eventos positivos do ponto de vista financeiro. Você pegou um período de alta acentuada na bolsa e você estava comprado em ações e teve um ganho muito grande em pouco tempo. Você teve um ano particularmente bom no seu trabalho e ganhou um bônus generoso e recebeu uma herança. Você construiu um patrimônio razoável nesse período, mas você teve 3 eventos que representaram picos de aceleração nesse processo. Não foi aquela coisa suave e consistente. Mas o fato é que você formou o patrimônio e agora pode, se quiser, colocar ele para gerar renda e quem sabe até viver dessa renda. Que sonho, né? Só que quando você começar a viver de renda, essa questão do ganho regular e constante vai começar a ser um problema. Tanto que entre os investidores que investem para geração de renda é comum e aceitável a pessoa adotar abordagens que rendem menos do que estratégias de formação de patrimônio em troca de ter uma geração de renda mais estável e recorrente. Quer ver um caso concreto? Investir em ações pagadoras de dividendos é uma abordagem clássica de geração de renda e que tem muitos adeptos. Mas existem inúmeros estudos, tanto acadêmicos quanto do próprio mercado financeiro em vários países do mundo, que mostram que, em geral, as ações de dividendo têm um retorno total menor que as ações de crescimento. E ainda assim, muita gente prefere as ações de dividendos. Por quê? Porque, novamente, em geral, elas têm uma volatilidade menor e geram ganhos de forma mais estável e consistente, ainda que ganhos menores. Pois para quem investe em geração de renda, a forma como esses ganhos acontecem e a distribuição ao longo do tempo são tão ou mais importantes que o valor dos ganhos em si. Isso acontece porque quando a gente quer usar aqueles rendimentos para financiar a nossa vida, a gente tem que adaptar esse fluxo à nossa vida financeira. E a nossa vida financeira acontece como? Ela acontece de uma forma mensal. A gente paga a conta de luz todo mês, a fatura do cartão de crédito todo mês, a mensalidade escolar já traz o mês até dentro do nome. Por isso, quem investe para gerar renda sempre pergunta quanto determinado investimento rende por mês. Mesmo sabendo que o mercado financeiro não paga salário para ninguém, as pessoas gostam de ter ao menos uma estimativa dos ganhos mensais, porque o fluxo de caixa da vida é mensal. Já quem está em fase de formação de patrimônio não tem tanto essa necessidade de equalizar o fluxo dos retornos do investimento com o fluxo da vida financeira. E daí a gente deriva o seguinte: uma estratégia de formação de patrimônio não é boa para geração de renda. Porém, uma estratégia de geração de renda pode formar patrimônio. Afinal, se você recebe aquela renda, mas não usa, presume-se que ela vai ser reinvestida e o patrimônio vai crescer. O ponto aqui é que a formação de patrimônio pode ser mais rápida se a gente usar uma abordagem dedicada para essa finalidade. E quais são as estratégias para a formação de patrimônio? Uma estratégia muito famosa de base fundamentalista é o Value Investing, que é o investimento em empresas cujo preço está descontado em relação ao valor intrínseco e que tem como símbolos o bilionário Warren Buffett e o professor dele, Benjamin Graham, que escreveu o famosíssimo livro O Investidor Inteligente. E também podemos falar do investimento em ações de crescimento e de algumas abordagens baseadas em análise técnica, como o Trend Following, que procura seguir tendências. E por que essas abordagens não são adequadas para a geração de renda? Vamos pegar o Value Investing como exemplo. O
timing ideal de compra é quando as ações estão baratas e isso não acontece toda hora. Lembrando que as ações costumam ter uma correlação positiva grande entre elas. Então, tem momentos em que está tudo barato na bolsa e esses são os momentos de compra. Quando a gente acerta, os ganhos tendem a ser grandes. Só que o mercado pode passar meses ou mesmo anos sem dar um respiro e sem dar uma oportunidade de compra. Então, o crescimento do patrimônio ele acontece aos pulos e não de forma linear e tranquila. E o mesmo acontece com as ações de crescimento, que costumam seguir ciclos econômicos, e com as estratégias baseadas em tendência, especialmente quando são tendências de longo prazo. As estratégias de geração de renda são aquelas que tendem a gerar um fluxo mais regular, sendo que a rainha dessas estratégias é o investimento em ações de dividendos ou, alternativamente, o investimento em fundos imobiliários que geram um fluxo de renda que não é perfeito, mas que se casam mais ou menos com o fluxo financeiro normal de uma pessoa. E ressaltando que é loucura a pessoa viver dos rendimentos de um mês para pagar as contas daquele mesmo mês. Mesmo adotando uma estratégia de renda, é sempre prudente ter uma reserva de liquidez de alguns meses para compensar eventuais desequilíbrios de curto prazo. Uma outra possibilidade são abordagens de base técnica de curto prazo, como swing trade ou até mesmo day trade. Mas aqui é importante lembrar que são pouquíssimas as pessoas que conseguem ter sucesso e consistência no day trade. Então, para a maioria, não é um caminho realista. E por fim, a abordagem, que é uma das minhas favoritas, que é o uso de opções, que são instrumentos derivativos para operações específicas para geração de renda. Entre essas operações, o destaque vai para o chamado lançamento coberto e a sua variação, o dividendo sintético, que são excelentes para quem já tem uma carteira de ações, as vendas de opções de venda, as puts, essa é a minha operação favorita e é o que eu mais faço para mim mesmo, e algumas operações estruturadas, principalmente aquelas com nomes de bichos voadores. Lembrando que se você quiser aprender a operar opções de forma simples e segura, vem fazer meu curso A Sua Única Opção, que é acessível, barato e perfeitamente adequado para quem não tem experiência nem familiaridade com opções. Vai no link na descrição ou no card, se inscreve e além de ter um curso excelente, sim, eu sei que eu sou suspeito para falar, afinal o curso é meu, você vai ter alguns bônus incríveis, então confere e se inscreva. Mas voltando, existem várias estratégias e abordagens de investimento e praticamente todas elas podem ser classificadas entre formação de patrimônio e geração de renda. Lembrando que estratégias de geração de renda podem formar patrimônio, mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Se você der uma olhada aqui no canal, você vai encontrar vários vídeos falando sobre essas estratégias que foram mencionadas aqui de uma forma mais individual e aprofundada. Mas independentemente de você investir para formação de patrimônio ou geração de renda, é importante que você escolha estratégias adequadas não só para esses objetivos, mas também que sejam adequadas ao seu tamanho se você for um investidor individual. Então dá uma conferida no último vídeo publicado aqui no canal antes desse aqui que você acabou de assistir.